Olá, alunos, eu sou a professora Patrícia Caetano, sou professora de estágio supervisionado de vocês. A aula de hoje será sobre o estágio supervisionado do 6º núcleo formativo. Vocês já têm essa experiência de estágio supervisionado que fizeram em escolas de educação infantil. Nós vamos hoje informar, apresentar quais são as orientações para o estágio do 6º núcleo formativo. Vamos começar a nossa aula falando sobre uma questão muito importante, que são os marcos normativos, legislações que respaldam a nossa orientação de estágio no curso de Pedagogia à Distância. Estamos na Universidade do Estado de Minas Gerais. O nosso curso, ele é um curso vinculado à Universidade Aberta do Brasil. Nós temos um projeto pedagógico e esse projeto pedagógico ele fundamenta-se em 3 legislações básicas. Os marcos normativos que nós selecionamos para a nossa aula de hoje é a Lei número 11.788, ela foi publicada em setembro de 2008. Essa lei, ela regulamenta o estágio de estudantes no Brasil. Nós temos também a resolução número 1 de maio de 2006, que estabelece as diretrizes curriculares nacionais para o curso de pedagogia. Essas 2 legislações, elas integram o projeto pedagógico do curso de pedagogia da nossa faculdade. Este projeto foi aprovado em 2010 e foi atualizado em 2013, com as regulamentações do estágio que nós estamos orientando hoje. Então, nós vamos seguir em frente com as orientações do nosso estágio. Conhecendo esses marcos normativos, claro que nós temos outros também importantes, mas nós relacionamos esses 3, que fundamentam o nosso projeto pedagógico. Nós temos que entender o que é um estágio supervisionado num curso de pedagogia, que é uma licenciatura, que prepara profissionais da educação, mais especificamente no nosso curso, professores para atuarem nos anos iniciais do ensino fundamental, que vai ser o foco deste estágio, e em escolas de educação infantil, que vocês já tiveram a primeira experiência no semestre passado. Então, o que é um estágio supervisionado? É um momento muito importante em que os estudantes, futuros pedagogos, vão para as escolas selecionadas para acompanhar profissionais da educação no cotidiano da escola. E não é só observar a prática de ensino desses professores, é também você auxiliar esse professor no momento que ele necessita, é você estar numa atitude positiva, aberta, interagindo com os demais profissionais dessa escola. Então, o que é o estágio supervisionado num curso de licenciatura? É o momento em que o nosso estudante relaciona teoria e prática e aprende com quem está atuando em uma escola regulamentada, seja uma escola pública ou seja uma escola da rede privada. Então, vamos aprender um pouco mais sobre isso. Para sintetizar o que nós estamos explicando, o significado do estágio, vamos pegar alguns pontos da Lei 11.788, aquela lei que eu indiquei para vocês que regula o estágio no Brasil. O estágio é um ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa a preparação dos estudantes para o aprendizado da prática profissional. Faz parte do projeto pedagógico do curso, além de integrar o itinerário formativo do educando. O estágio visa o aprendizado de competências próprias da atividade profissional e a contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho. De posse desse conceito da legislação, trazendo para o nosso curso, que é uma licenciatura, nós vamos contextualizar e dizer que para aprender o ofício de pedagogo em diversas funções, de professor, gestor,
né, em projetos pedagógicos, nós vamos então entender como que esse conceito foi pensado no projeto do curso de Pedagogia à Distância da FAI-UENG. No 6º núcleo formativo, nós vamos então inserir o nosso aluno no estágio nos anos iniciais do ensino fundamental. Esse estágio, ele é específico para que o aluno acompanhe a prática cotidiana dos professores em uma escola que ofereça esse segmento, mas com muita atenção, porque nós temos que escolher salas de aula onde esteja sendo desenvolvido anos iniciais do ensino fundamental. Algumas escolas organizam o tempo escolar de forma diferente, né? Veem como séries iniciais do ensino fundamental. Ao fazer o contato com a escola, é importante explicar com clareza que, no mínimo, 75 horas de atividades de estágio serão desenvolvidas nesse 6º núcleo formativo. Assim, de acordo com o nosso projeto pedagógico, por que nós estamos enfatizando isso? Porque a legislação de estágio no Brasil ela é ampla, é para a formação de diversos estudantes, independente de ser uma licenciatura. Licenciatura tem características diferentes. Então, de acordo com o projeto pedagógico do curso de Pedagogia AD UENG, o estágio obrigatório do 6º núcleo formativo será realizado em escolas públicas ou particulares dos anos iniciais do ensino fundamental, com a carga horária mínima de 75 horas. É importante esclarecermos que esse estágio ele não é separado dos outros conhecimentos desse semestre no 6º núcleo formativo e em outros períodos que o aluno vem construindo conhecimento. O que nós queremos dizer? Que não é hora teoria e hora prática. O estágio ele é uma integração de conhecimentos teóricos que dialeticamente vão sendo refletidos na prática dos professores. E, ao mesmo tempo, o que o estudante está observando na prática, ele está retomando com reflexões sobre leituras teóricas e construção de conhecimento já elaborado anteriormente, e nesse núcleo formativo. Por isso, nós vamos ressaltar quais são as outras disciplinas que integram o estágio supervisionado e as práticas pedagógicas que já são conhecidas de vocês. Porque desde o 2º núcleo formativo deste curso, os estudantes já desenvolvem 15 horas de práticas pedagógicas por semestre. A partir do 5º núcleo formativo, iniciamos então essa atividade de estágio que damos continuidade neste semestre. Nós vamos então informar quais são as disciplinas que serão desenvolvidas e integradas ao nosso estágio supervisionado nesse semestre. Quais são as disciplinas do 6º núcleo formativo? Primeiro, vamos lembrar que a ênfase são as bases pedagógicas e o trabalho escolar. As disciplinas cursadas no 6º núcleo formativo serão conteúdos e metodologias da língua portuguesa, com 90 horas de carga horária no semestre. Conteúdos e metodologias de matemática 2, corporeidade e movimento do brincar. Pesquisa em educação 2, todas essas disciplinas têm uma carga horária de 90 horas, integram o estágio supervisionado, que complementa 75 horas e, como eu já disse, 15 horas de práticas pedagógicas. Então, o quadro curricular do 6º núcleo formativo, ele é composto por 450 horas de carga horária de conhecimento relacionando teoria e prática. Uma das dúvidas que nós percebemos nos nossos estudantes durante o estágio é a questão: onde eu posso realizar esse estágio supervisionado? Retomamos então as informações agora com bastante clareza. O aluno ou nossa aluna deve fazer o contato com as escolas credenciadas que oferecem
anos iniciais do ensino fundamental, que estejam vinculadas ou à rede pública de ensino ou escolas também particulares. Tem um detalhe desse estágio que você também pode optar por fazer escolas que oferecem a educação de jovens e adultos, mas com cuidado que este segmento esteja oferecendo os anos iniciais do ensino fundamental. É importante também, ao fazer o contato com a escola, esclarecer se essa escola está regulamentada, né? Porque um estágio é um momento em que nós vamos acompanhar instituições que estejam, de fato, oferecendo um ensino de qualidade. É o nosso objetivo que o nosso estudante aprenda a fazer com quem está num projeto pedagógico construído por profissionais da educação e que estejam dentro de uma instituição que esteja devidamente regulamentada. O mínimo de horas que você vai acompanhar esses profissionais dentro da escola é de 75 horas durante o próximo semestre. Então, nós vamos esclarecer um pouco mais a questão prática e institucional relacionada ao ENG em relação às orientações aos nossos estudantes, para que você fique respaldado academicamente e legalmente como uma atividade que é obrigatória em cursos de licenciatura no Brasil. Vamos passar por uma questão mais prática do estágio ao inserir dentro da escola em que você selecionou e foi acolhida para desenvolver o estágio. Quem acompanhará o estágio dentro da escola? Então, ao fazer o contato com o orientador do estágio, em que a direção dessa escola poderá indicar, que seja o supervisor escolar, que seja um professor a qual você irá acompanhar, é importante elaborar um cronograma de atividades. É importante também o nosso estudante saber que durante o semestre nós vamos orientá-los durante o fórum, no ambiente virtual. Então, essa inserção no estágio é o primeiro passo. E no estágio, nos anos iniciais do ensino fundamental, o nosso aluno acompanhará um professor ou professora ou mais de um professor dentro dessa escola. Isto será determinado posteriormente em um acordo com os profissionais dessa escola, porque nós já sabemos pela experiência como professor, como professora e na experiência que vocês tiveram no estágio anterior, em escolas de educação infantil, que a escola ela tem um ritmo próprio. Nós, ao entrarmos nessa escola como aluno ou aluna estagiária, nós vamos mudar a rotina dessa escola, mas são crianças que estão num projeto pedagógico. Então, cabe ao estudante, no início do estágio, respeitar os acordos e as orientações que esse profissional da educação vai fazer. Então, se a escola decidir que você, durante as 75 horas, irá acompanhar um único professor, de acordo, desde que você também esteja refletindo que a sua aprendizagem e o objetivo desse estágio, que é compreender qual é a dinâmica de uma escola que oferece anos iniciais do ensino fundamental, quem são esses alunos, quem são os profissionais que atuam nessa escola. Se isso está sendo alcançado, você também vai refletir sobre isso e sempre dialogar com esses profissionais que estão na escola e com as professoras orientadoras de estágio. Atualmente, quem orienta o estágio no curso de pedagogia sou eu, professora Patrícia Caetano, em 2 polos, e a professora Cristiane França também em outros 2 polos. Então, vocês estão com o nosso apoio e no ambiente virtual, no fórum, nós temos esse espaço para tirar dúvidas. Temos também o trabalho dos tutores presenciais dos polos, temos o trabalho dos tutores à distância e toda uma equipe pedagógica com a coordenação de curso, atualmente com a professora Luciana Zenha, em que nós discutimos as dúvidas e sugestões para aprimorar o nosso estágio. Conhecendo sobre isso,
Nós vamos então pensar quais são os documentos acadêmicos para início de estágio, desenvolvimento e finalização. Para o início de estágio, vocês vão providenciar cópia e assinatura do termo de compromisso de estágio, que já é um documento conhecido de vocês, disponibilizado no site da nossa universidade e também no nosso ambiente virtual. A partir da assinatura desse termo de compromisso de estágio, você, nosso aluno do Pedagogia, está apto a desenvolver o estágio, legalmente falando e pedagogicamente falando. Então, esse é o documento para inserção e início da atividade de estágio, termo de compromisso de estágio. Um outro documento que também vocês já conhecem, esse dá o respaldo ao nosso estudante para o cumprimento desta atividade, que é a ficha de registro de estágio supervisionado. Ela está disponibilizada no nosso ambiente virtual. Qualquer dúvida quanto ao registro, preenchimento, vocês vão solicitar no fórum pedagógico a nossa orientação. Esta ficha, ela só é validada após todos os registros de no mínimo 75 horas e essa ficha será assinada pelo diretor ou diretora da escola que você fez o estágio, conferida e validada pela tutora presencial. Após a finalização do seu estágio no 6º núcleo formativo, o nosso desejo, o nosso objetivo é que você tenha dado um passo a mais no aprendizado da função de pedagogo, pedagoga, profissional da educação crítico e reflexivo. É esse o nosso desejo. A nossa aula de hoje foi sobre o estágio supervisionado no 6º núcleo formativo do curso de Pedagogia. Voltaremos em outras aulas para esclarecer mais outros tópicos em relação ao estágio. Eu desejo que vocês tenham um rico conhecimento nessa etapa da formação. Obrigada.